parece que o presidente da federação, o Luciano Oxman, conseguiu algo que parecia bastante improvável, né? Colocar os jogos no mesmo horário, definir sede, palmas ao presidente Oxman. E mais do que isso, né? Depois daquela desconfiança pós-Grenal, a frasezinha do D'Alessandro, tá feio isso, eu quero que o Luciano Oxman faça o que o D'Alessandro pediu, tá na hora de ser imparcial. Vamos parar com essa parcialidade. Como assim todos os jogos ao mesmo tempo? Nós não tínhamos que jogar um jogo às 21h30? Que loucura é essa? Imparcialidade a essa hora, presidente Oxman? Não, né? Tá feio isso. Bagé. Eu penso que o presidente Luciano Oxman fez quase mágica. Ontem, ainda ao longo do dia, eu conversava principalmente com o Maurício Andrade, que é o braço direito hoje dentro da federação do presidente Luciano Oxman, e tinha toda uma dificuldade na questão de algumas sedes, e não é simplesmente jogar para uma determinada sede. Tem sedes que estão com veto municipal. Então, penso que ele fez o que deu para, principalmente, o que tinha que cumprir um item fundamental do regulamento, que era a última rodada, que essa rodada que vai ser disputada na quarta, todos os jogos teriam que ser no mesmo horário. Eu também. Eu vou criticar aqui, claro que a gente tem que dar a nossa opinião, mas eu vou criticar aqui apenas fatos que sejam extremamente pitorescos, inimagináveis e, assim, uma coisa que seja muito fora do normal. Por quê? Nós estamos numa pandemia. Eu fiquei indignado, revoltado, quando o presidente do Brasil de Pelotas ficou dizendo que nós vamos jogar assim, nós vamos jogar assado e botando regra de um campeonato que não vai ter nem rebaixamento. E eu achei que foi esdrúxula a colocação dele e por isso me manifestei. Agora, desculpa, o presidente da federação fazer uma mudança mais para lá, mais para cá, tendo a concordância dos times, não tendo ninguém sendo prejudicado, velho, o Grêmio jogou às 11 da manhã do domingo porque não tinha refletor no estádio, no seu CT. O Inter precisa jogar às 15 porque não tem refletor no CT de Alvorada. Então, cara, vamos embora, vamos parar de reclamar e vamos jogar. É a única coisa que a gente tem que deixar... É o contrário. Ninguém está reclamando porque ele conseguiu fazer mágica. Ninguém pode reclamar. Agora eu quero saber se o Internacional, que colocou suspeita sim depois do Grenal, ou não colocou. Colocou ou não colocou? Colocou sim. Colocou o presidente da federação sob suspeita. Eu quero saber se alguém do Inter vai ir a público agora para desmentir o que disse o D'Alessandro. Eu quero saber se vai. Porque seria nenhum absurdo dentro da tua reflexão, do teu raciocínio, JB, não seria nenhum absurdo o jogo da TV ser realizado no lugar onde tem iluminação, não seria? Às 21h30. Quem é que está pagando essa conta? Não é a TV? Não seria nenhum absurdo, não. O presidente da federação botou todos no mesmo horário, dentro da tua reflexão. Tá, mas peraí, o presidente da federação é um cara de bom senso, a gente está olhando até agora todas as atitudes dele. Mas eu quero que tenha bom senso lá do Inter. É óbvio que o Grêmio foi consultado, que os clubes foram conversados e tal, e chegou-se à conclusão que o melhor era jogar às 15 horas. Mas dentro da tua reflexão não teria sido nenhum absurdo se um dos jogos fosse para a TV, vocês não acham? Não, dá para fazer a leitura que o atendimento era muito mais a questão do Internacional pela reclamação de gramado. Para que tu consiga colocar o Inter jogando num gramado bom, que é o Morados Quero-Quero, vamos fazer. Teria que ser de tarde. Então tudo foi movimentado para que o Internacional tivesse a sua ambição atendida. César, que diferença vai fazer, César? Para, César. Calma, debreia. Eu só quero que tenha um mínimo de respeito com o presidente da federação, coisa que o Inter não teve. Tá, não. Porque o D'Alessandro fez a insinuação e publicamente ninguém do Inter veio aqui para dizer o seguinte, olha, o que ele está dizendo é ele. Tá, mas então critica esse fato e não critica o fato deles terem mudado a rodada. Nós estamos debatendo a rodada. Aí tu botou o D'Alessandro... Ele não está prestando atenção no que eu estou dizendo? O Meneghetti me ajuda. Ele fez uma ironia. Eu estou ironizando, JB. Fez uma ironia no começo do programa. Fez uma ironia. Eu sei isso, que assim, ó, a rodada... o que o César está querendo insinuar... mas nós todos estamos parabenizando o presidente da federação. Não, o que o César está querendo insinuar é o seguinte, foi só o D'Alessandro reclamar que já estão fazendo tudo para ajudar o Inter. Não foi isso. O contrário. Não entendi assim. Eu acho só o seguinte, eu acho que tem uma frase do César aí, que ela tem um link com aquilo que eu falei ontem aqui. Quando tu falas assim, o Internacional... colocou sob suspeita o presidente da federação e o campeonato. Okay. E pior que a tua frase, por mais que eu tenha vontade de discordar, de divergir, ela é verdadeira, sabe por quê? Porque quem fez isso não foi o Internacional, mas foi um jogador que é a sua liderança. Só que nenhum dirigente internacional ergueu a voz para dizer alto lá, o D'Alessandro estava de cabeça quente, não é o que a gente pensa, o campeonato tem lisura, o presidente está trabalhando, está contribuindo dentro dos seus limites, e o nosso descontentamento, o dirigente poderia dizer, não é com a federação, é com o prefeito Marquesan. Claro. Porque a crítica do D'Alessandro, ela foi mal endereçada, ele errou o e-mail na hora de colocar, ele errou o endereço. É Marquesan
@.com.br É isso aí. e não Luciano Oxman. Então, o D'Alessandro até poderia ter feito seu desabafo numa entrevista coletiva, talvez de uma maneira em campos mais normais, temperatura e pressão, não precisava se exaltar, não precisava baldaciar o D'Alessandro, ficou meio baldaço ele ali, né? Não precisava, podia falar numa coletiva, seria escutado, e acho que teria razão nessa reclamação a decisão do prefeito de tirar os jogos de Porto Alegre. Porque quem tira o jogo de Porto Alegre não é o presidente da federação, é só uma questão política que talvez o D'Alessandro tenha dificuldade de compreensão. Foi o prefeito. E o Internacional sabe disso. Como o Inter não se posicionou diante do chilique do D'Alessandro, tu tens razão quando tu diz assim, o Internacional colocou o campeonato e o presidente sob suspeita. Porque o carimbo, até porque tem na imagem que nós reproduzimos aqui, quando o D'Alessandro tem um chilique lá contra o presidente da federação, fica muito claro, mesmo de máscara, dá para identificar que é o Alessandro Barcelos, que vem e fica entre o D'Alessandro e o presidente Oxman, mais ou menos fazendo um sinal que a gente está acostumado a dizer assim, pô, presidente, calma, ele está com a cabeça cheia. Ou seja, ali mesmo, a própria direção, de certa forma, acabou intervindo, né, para que não criasse um clima desnecessário, né? Essa questão, eu só quero colocar agora, eu vou fazer um pedido para todos aqui. Eu quero saber quem é que vai ir a público agora, porque essa ambição do jogo às 15 horas, ela passa pela falta de iluminação, não é? Sim. Ela passa por isso. O jogo que seria, e estava marcado inclusive para 21h30, deixou de ser 21h30, num lugar onde teria iluminação para passar às 13 horas, para que se tivesse isonomia. 15 horas. Desculpa, 15 horas, para que se tivesse isonomia. Eu só peço o seguinte, eu quero saber quem no Internacional vai ir a público agora fazer esse tipo de reflexão e falar que o presidente da federação fez isso porque é imparcial.